pessoal! Como é que vocês estão? Estão bem? Nossa aula de hoje vai ser de língua portuguesa. E nós vamos aprender, eu vou dar algumas dicas a vocês, como vocês produzir texto. A gente vai trabalhar com produção textual. Na produção textual, ou a professora dá o tema, ou ela diz que o tema é livre, você escolhe o tema. Nesse caso da nossa aula, eu vou dar o tema para vocês. E o tema da produção de texto de vocês vão ser aulas remotas. As nossas aulas remotas. Hoje, professor, o que é aula remota? As aulas remotas são as aulas que vocês estão tendo. Aula pelo WhatsApp, pelo Meet, pelo Zoom, entendeu? São aulas à distância que está acontecendo com todas as escolas, né? Por conta dessa pandemia do Covid-19. Então, é isso que eu estou dizendo. Vocês vão fazer o quê? Eu pergunto a vocês, por que a gente está tendo essas aulas remotas à distância? Vocês estão gostando das aulas? Não estão gostando? Né? Como é que elas poderiam ser? Melhorar. Se já está boa? Já está bom a aula assim? Então, vocês vão produzir um texto falando um pouco sobre isso. E para isso eu vou dar algumas dicas a vocês, como é que vocês vão produzir esses textos, certo? Primeira dica, vocês vão pesquisar. Primeira dica é vocês pesquisar sobre o assunto, sobre as aulas remotas, o que é, já ver o que vocês já sabem, tá? E pesquisar um pouco, né? Na segunda dica é fazer um rascunho de tudo que você sabe sobre essas aulas remotas para poder realmente montar o seu texto, tá? A terceira dica que eu dou é que inicia os textos com letra bastão, com letra maiúscula, né? E o restante minúsculo, iniciando com parágrafo, né? Geralmente, todo texto tem começo, meio e fim. Então, geralmente são 3 parágrafos, né? Que nós temos em um texto, né? E a outra dica que eu dou, a quarta dica que eu dou, é a pontuação. Prestar bem atenção na pontuação, né, do texto. Vamos lá? E aí, eu pergunto a vocês lembram quais são as pontuações? Vamos revisar as pontuações? Vamos lá! Então, vamos lá, pessoal. Bora relembrar quais são os sinais de pontuação. Então, o primeiro sinal de pontuação que eu trago para vocês é o ponto final. O ponto final serve para indicar o fim de uma frase. Esse é o ponto final e serve para indicar o fim de uma frase. Vamos para a segunda pontuação. Pontuação que eu trago agora é a vírgula. Essa daqui é a vírgula. A vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura, certo? E também é usado em datas, endereço, em sequências, né? Em toda a sequência. Eu vou ao supermercado comprar abacaxi, vírgula, melão, vírgula, maçã, vírgula. Então, é utilizado também em sequências, tá? Essa é a vírgula. A próxima pontuação é o ponto de interrogação, que é esse aqui. O ponto de interrogação indica uma pergunta. É quando a gente faz uma pergunta. Então, é quem, quando, aonde, onde, por quê, né? Então, é quando a gente faz uma pergunta, o ponto de interrogação. Agora, nós vamos para o ponto de exclamação. O ponto de exclamação indica admiração, alegria, espanto. Quando a gente faz que honrou, a gente tem que botar o ponto de exclamação. Nós também temos os 2 pontos. Esses são os 2 pontos que são usados para dar explicação, enumerar coisas, né? Quando alguém vai dizer alguma coisa, ou quando alguém vai dizer alguma coisa, a gente também usa os 2 pontos, né? Esse aqui agora é o travessão. Ele indica que alguém vai falar, a fala de alguém, o início de diálogo. Então, a gente usa o travessão. Então, esses aí são os pontos de pontuação
que nós temos. Então, agora que a gente relembrou todos esses pontos, toda essa pontuação, né, esses sinais de pontuação, vai ficar mais fácil de vocês fazerem, produzir o texto de vocês, tá bom? Tá certo assim? Agora, nós vamos para os caminhos. Como é que a gente pode fazer essa produção de texto? Então, eu vou falar para vocês um pouco como é que a gente pode fazer essa produção de texto. Então, toda produção de texto, ela tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim, né? O início de uma produção de texto é a introdução. Você pode utilizar era uma vez, certo dia, há muitos anos, para poder iniciar, né, no primeiro parágrafo, o seu texto. No meio do texto, é o desenvolvimento da sua história. Então, você vai botar no parágrafo assim, iniciar com então, depois, em seguida, né, do que você fez no início, em seguida, e vai desenvolvendo o seu texto. E no final é a conclusão, né? A conclusão de tudo que você fez. Então, você pode utilizar finalmente, portanto, por fim, para poder iniciar e finalizar a conclusão do seu texto. Essas são dicas que eu dou como é que você pode produzir esse texto. Lembrando que o tema de vocês é aulas remotas, né? Então, você vai pesquisar sobre isso e vai fazer um texto, né? Usar a criatividade de vocês. Eu sei que vocês são capazes, são criativos, então vocês vão usar a criatividade de vocês e fazer esse texto. Lembrando que iniciamos cada parágrafo com início com letra maiúscula, lembrando sempre da nossa pontuação que a gente revisou, né? E eu sei que vai sair cada texto belíssimo, tá bom? Espero o texto de vocês. Tchau e até a próxima aula.